Somos o Tripsi, um sonho comum, um projeto com 3 corações. Sou Margarida Fernandes e no Tripsi eu falo sobre criatividade. Temos também a Márcia, que hoje não vai poder estar com a gente, que fala sobre autoconhecimento. E temos também a Graça. Qual é a sua parte aqui, Graça? Fala, por favor. Eu falo sobre altas habilidades ou superdotação. E hoje eu vou assim trazer 4 mitos que impedem a gente às vezes de ouvir por aí as pessoas falando eu sou superdotada. Aliás, uma pergunta. Margarida, como é que você se sente quando ouve essa frase, eu sou superdotada? Eu fico feliz da pessoa já ter assim, esse autoconhecimento e ter essa coragem de dizer que eu sou superdotado. E eu acho que as pessoas vão até entender o porquê de eu estar dizendo isso, que eu fico feliz. Né? E assim, porque tirar esse estigma de que superdotação é algo assim especial, fora do comum. Não é isso. É simplesmente pessoas com altas habilidades, que você vai até explicar melhor do que eu. Mas eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que conseguem conhecer as suas habilidades e poder também melhorar, crescer dentro das suas habilidades. Eu fico bem, bem satisfeita. E quando você pensa no superdotado, Margarida, me diga assim, 3 coisas que você, quando fala de uma pessoa com superdotação, você fala assim, 3 características que essa pessoa tem. Primeiro, eu percebo muito assim como a criatividade. Eu vou puxar o lado pela minha sardinha, né? O que é o que me solta mais os olhos, porque é aquilo que eu trabalho. Uma pessoa muito criativa que tem soluções inesperadas para determinados assuntos, né? Pessoas que querem estar sempre aprendendo mais, com aquela curiosidade de estar aprendendo mais as coisas, né? E também aquelas pessoas que me dão respostas fora da caixinha, aquelas respostas inesperadas que eu fico assim, caramba, que inteligente, que pessoa, né? Criativa. Então, são essas 3 coisas. É uma pessoa criativa que tem habilidades, tanto faz ou no esporte, ou nas artes, né? Aquela pessoa que tem curiosidade, está sempre querendo aprender mais, e aquela que me traz respostas inesperadas. Né? Então, essas 3 coisas que me chamam mais atenção, que não deixa de estar ligado com a criatividade, né? Então, e vocês que estão aí no chat? Boa noite, Cristiane, boa noite, Márcia, Cris. E para vocês, 3 características, coloquem aí no chat, que aí eu vou lendo de acordo com o nosso momento aqui. Pois é, e, ao mesmo tempo, uma coisa curiosa, nós temos a possibilidade de fazermos hoje uma identificação muito mais complexa, né? Multidimensional, do que na época quando essa palavra superdotação foi usada pela primeira vez. Essa palavra, na época, foi usada para diferenciar aquelas pessoas que tinham um quantitativo de inteligência, né? O famoso QI, diferenciado nos testes de inteligência. Hoje, a gente sabe que não é por aí que a gente trabalha mais com a identificação das altas habilidades ou superdotação. Boa noite, Júlia. Conta aí, Júlia, quais são as 3 características que você pensa no superdotado? Estou esperando aí vocês me falarem. Então, assim, hoje, a gente, quando ouve essa palavra superdotado, muitas pessoas ainda pensam e têm aquela confusão. O superdotado é a mesma coisa de uma pessoa com altas habilidades? É a mesma coisa do talentoso?
os conceitos, às vezes, eles se esbarram em algumas definições teóricas. Mas hoje, como nós vamos falar aqui de 4 mitos, é importante entender que eu estou falando dos 4 mitos referentes à pessoa superdotada, a pessoa com altas habilidades, as pessoas que são consideradas talentosas. Eu não estou excluindo, de forma alguma, nenhum modelo conceitual. Eu estou dizendo que essas pessoas têm uma capacidade acima da média em uma ou mais áreas. Mas, de qualquer forma, esses mitos ainda as impedem de serem nomeadas ou de se sentirem identificadas no seu local de identidade, como uma pessoa com altas habilidades ou superdotação. Ah lá, a Marcinha colocou, são pessoas curiosas que não se sentem compreendidas. Muitas vezes é isso mesmo, extremamente curiosas, autodidatas, e muitas vezes não conseguem ser compreendidas nem pelas pessoas da própria família, né? Porque às vezes pensa fora da caixa, questiona as crenças familiares, e aí muitas vezes se sentem isoladas. É isso mesmo. Então, para a gente começar a falar dos nossos mitos hoje, eu quero, deixa primeiro de tudo, eu subir aqui, né, a apresentação, e aí eu vou ler aqui o que a Juju colocou, Júlia colocou, pessoas curiosas, criativas e que muitas vezes se cobram muito. Ah, o perfeccionismo, uma outra grande característica que foi lembrada. Por quê? Porque são autoexigentes, né? E são pessoas que realmente desejam sempre se aprimorar e por isso se cobram demais. Muito bom. Eu quero te fazer uma pergunta, Margarida. Hoje o dia vai ser de pergunta, porque eu não estive aqui nos encontros passados e eu quero saber tudo. Hoje eu vou estar aqui na Berlinda. Vai estar aqui na Berlinda, assim como o pessoal que está aqui no chat. Você acha que o maestro ele tem que tocar todos os instrumentos? Eu acho que não. Ele tem que ter o conceito da música, né? Da harmonia, né? Tem que ter até alguma noção, mas geralmente maestro toca alguns instrumentos, acredito eu, né? Mas não necessariamente ele precisa conhecer todos os instrumentos para poder dar a harmonia na sua, como é que se diz? O seu trabalho, né? Ó, a Elizabeth está colocando aqui, inteligente acima do normal, tem facilidade de aprender e são criativos. Exatamente, né? Isso que você falou do maestro é perfeito, mas esse é um dos grandes mitos que nós temos. Por quê? Porque muitas pessoas acham que só porque a pessoa é superdotada, ela tem que ser boa em tudo. Como se superdotado tivesse a obrigatoriedade de ser bom em todas as áreas. Então, não é uma verdade, né? A gente, para ser esse conceito de superdotação, né, lá com os Anéis de Renzulli, ele diz que é uma interseção entre o envolvimento com a tarefa, entre a criatividade e entre essa capacidade acima da média. Então, o superdotado ele vai ser, geralmente, bom em muitas coisas, mas não necessariamente em tudo. Então, essa é uma crença que a gente tem que quebrar. Por quê? Porque quando a gente considera que o superdotado tem que ser bom em tudo, a gente começa a ter uma exigência em cima dessa pessoa que pode prejudicar o seu desenvolvimento socioemocional. Por quê? Porque muitas vezes ele vai se sentir inseguro. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui na questão de um adolescente.
um adolescente superdotado, e esse adolescente superdotado, ele tá começando a se encantar pelas meninas, começando a se encantar pelos meninos, se for, né? E aí, nesse encantamento, ele vai sentir vergonha, ele pode sentir timidez, ele pode se sentir deslocado. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ter dificuldade de falar, porque ele gosta de assuntos que não é normalmente utilizado pela faixa etária dele. Então, no momento desse encantamento, desse desabrochar das relações pessoais na época do namoro, vai ser uma exigência muito grande cobrar dele que ele seja bom em tudo. Por quê? Porque ele não vai conseguir. Ele vai ser bom no que ele escolhe, no que ele tem aptidão, no que ele se identifica, no que ele... O foco de interesse dele, não é isso, Graça? Exatamente, exatamente. E é lógico que o foco de interesse dele, ele vai sim, como você falou, eles têm uma resolução rápida, eles trazem respostas criativas, eles trazem respostas inusitadas. Então, é lógico que esse foco de interesse dele vai permear, vai passar por várias áreas. Mas mesmo passando por várias áreas, pode ser que passe por uma área onde ele não tenha muito interesse ou ele realmente não tenha muita aptidão. Então, é isso que a gente precisa de entender. Eles vão se destacar em alguns talentos específicos, mas não necessariamente em todos. Eu estava aqui me lembrando, Graça, não querendo te cortar, que acontece isso muito no âmbito escolar, né? Por exemplo, tem uma criança que tem uma habilidade muito grande com números, mas em português ela tem dislexia, né? Tem algumas dificuldades e não consegue se desenvolver com a mesma habilidade que ela faz na matemática. E aí acaba o professor avaliando nele num todo e não valorizando as potencialidades dele na hora da matemática, né? Pois é, exatamente. Que aí a gente está entrando, né, no que nós chamamos de dupla excepcionalidade. Além das altas habilidades ou superdotação, ele também apresenta o quadro da dislexia, ou pode apresentar o quadro do TDAH. Então, assim, ele pode ter áreas, ele tem uma inteligência acima da média, ele tem áreas que ele é muito bom, mas ele também pode ter áreas que são deficitárias. Então, isso pode acontecer, né? E muitas vezes a gente acaba olhando, mirando, pontuando muito mais as áreas de deficiência do que as áreas de talento. Então, assim, muitas vezes essas crianças se sobressaem não pelas suas altas habilidades de superdotação, mas sim porque eles têm a dislexia, porque eles têm o TDAH. E é esses mitos que nós precisamos conversar mais, que a gente precisa de questionar mais, para que a gente comece a ter uma sensibilidade maior, para que a gente possa ir ajudando essas pessoas. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu tenho muito hábito de falar de criança, porque eu trabalhei a vida inteira dentro de escola. Mas, na verdade, não são só as crianças. Existem muitos adultos com altas habilidades de superdotação e que ainda não foram identificados e que ainda se sentem desconfortáveis nesse seu corpo, porque ainda não se entendem, não se veem com essa identidade. A Marcinha está colocando, com essa forma de cobrança, os superdotados se sentem incompreendidos e sobrecarregados. É verdade. Né? Então, assim, e aí, imagina, eles são perfeccionistas. E aí vem uma cobrança excessiva, isso naturalmente vai fazer com que essa balança se descompense. E sempre vai se descompensar para o lado negativo.
né? A balança nunca vai ser descompensada para o lado positivo. E é isso que nós precisamos estar atentos, para que as altas habilidades de superdotação elas ganhem um espaço dentro de casa, dentro da escola, dentro dos consultórios médicos, dentro dos consultórios do fonoaudiólogos, dos fisioterapeutas, dentro da área acadêmica como um todo, para que as pessoas se tornem mais sensíveis e quebrem esses mitos. Porque eu posso, sim, ser superdotado e ter minhas áreas de fragilidade. Então, esse é um dos primeiros mitos que nós temos. Boa noite, Célia. Muito bom ter você aqui com a gente. Uma outra pergunta. Vocês acham que, assim, o fato de um barco estar no mar e ele ter lá um barco à vela, ele está com a vela levantada e ele está no mar para poder fazer a sua navegação. Vocês acreditam que esse barco vai chegar em algum lugar? Esse barco ele vai conseguir chegar num lugar sem nenhum outro tipo de apoio ou necessidade? Eu acho que ele vai ficar navegando ali pelo mar, se ele não tiver um norte, né? Não tiver um direcionamento, ele pode até chegar, mas ele vai chegar meio perdido, pode demorar mais. E se ele for conduzido, ele vai chegar muito mais rápido lá no destino dele, que é no cais, né? Que é no porto. E sem contar que esse barco, que está lá com as suas velas içadas, né? Estando, eu não sei o termo marítimo que se usa, mas estando no mar. A deriva. A deriva, perfeito, isso. A deriva, ele pode bater numa rocha, ele pode afundar, né? Então, assim, eu me lembrei até do Titanic aqui agora, né? Então, assim, esse é o outro mito que nós temos, que só porque são superdotados não precisam de ajuda. Ah, esse aluno é superdotado. Ah lá, recebi o laudo. Tem um laudo aqui dele, ele é superdotado, então ele não precisa da minha ajuda. Eu como professor, não preciso fazer nenhum tipo de apoio educacional especializado, eu não preciso solicitar dele o caderno para dar visto, saber se ele fez o dever, se ele copiou o dever, porque ele é superdotado. E não é assim, gente. Né? Superdotados, eles precisam sim de ajuda. Por quê? Porque eles têm necessidades emocionais e educacionais específicas. Muitas vezes, eu como professora, eu sempre observei muito que, assim, dentro de sala de aula, há um incômodo do professor. O professor se sente meio que desamparado quando tem um aluno com superdotação, com altas habilidades. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele nomeia esse aluno como superdotado, fica nele o sentimento de que ele está deixando de privilegiar os demais alunos que não têm essa condição de superdotação. Mas o engraçado é que eu não vejo isso acontecer quando esse professor tem, por exemplo, um aluno surdo dentro da sala de aula, e aí tem lá o apoio do intérprete, ou quando tem um aluno com um transtorno do espectro autista, que tem lá, às vezes tem, nem sempre é necessário, mas às vezes tem um professor de apoio, ou tem um aluno cego dentro da sala e que precisa de ter lá a transcrição em braille das aulas para esse aluno, né? Além dos recursos de gravação de aula. Por que quando chega a vez do aluno superdotado, o professor se sente incomodado e acredita lá nas crenças de que, se eu digo que esse aluno tem altas habilidades ou superdotação, que eu estou desprivilegiando os demais alunos da sala? Porque há também a crença
de que alunos superdotados, quando eu falo isso, é como se eu estivesse dando um tratamento elitista. E isso não é verdade. Eu não estou colocando o aluno superdotado acima dos demais alunos. Tanto que ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para poder aprofundar o que ele sabe, o que ele gosta. Então, assim, eu não vejo, muitas vezes, os professores tendo a consciência de que ele é um profissional muito importante na vida dos alunos, né? E eu quero muito que os professores tomem essa consciência de que eles precisam criar desafios para os alunos que aprendem com rapidez. A queixa, muitas vezes, do mau comportamento do aluno com altas habilidades ou superdotação vem por conta de não ter um desafio a mais. Então, assim, o professor explicou, ele aprendeu, o professor passou o dever, ele já fez, faz com mais rapidez, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai ficar entediado, então ele vai começar a conversar, ele vai começar a catucar o colega, ele vai levantar na sala, ele vai pedir para sair. Então, ele vai começar a ter comportamentos que vão atrapalhar a aula do professor. E aí, mais uma vez, o que vai chamar a atenção para esse aluno é o comportamento inapropriado que ele está apresentando. Mas talvez esse comportamento esteja acontecendo porque a escola não está criando desafios. Então, quando a gente fala da necessidade da ajuda, a gente pode ajudar esse aluno na sala de aula criando os desafios com enriquecimento curricular. Agora, saindo um pouco da sala de aula, o superdotado também precisa de ajuda em casa. Por quê? Porque eu posso conhecer muito sobre os continentes, os planetas, mas talvez eu ainda não tenha maturidade para entender que eu tenho que pedir desculpa quando eu interrompo a conversa de alguém, quando eu preciso aprender que eu não posso interromper a mamãe ao telefone, porque tudo vai depender da faixa etária que a gente está falando, tudo vai depender das circunstâncias que estão se apresentando para a gente. Então, assim, é importante que a família, os professores, os profissionais que trabalham com pessoas com altas habilidades, quebrem esse mito. É importante entender que superdotação não exime a responsabilidade de fornecer ajuda. Ajuda não porque ele é doente. Ele não tem o CID, como o aluno surdo tem, como o aluno com transtorno do espectro autista tem, como o aluno com uma cegueira tem. Mas ele precisa também de orientação. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, Margar, será que se altas habilidades fosse doença, será que a situação seria diferente? Porque, às vezes, também isso para mim, passa muito assim. Também há um mito de que, quando é doença, a gente tem que tratar, a gente tem que se posicionar de forma diferente, a gente tem que dar um apoio incondicional. Mas, como as altas habilidades não é doença, mas não exime a responsabilidade dos profissionais que estão com essa pessoa. Então, independente da faixa etária, a gente tem responsabilidade com as pessoas que possuem os indicativos. É essa palavra que a gente usa, os indicativos de altas habilidades. E então a gente precisa de ir quebrando essas crenças e esses mitos que a gente tanto tem, porque isso vem de longa data. Isso E eu acho, Graça, que esse mito, né, vem também até mesmo das pessoas quererem se cuidar, né? Cuidar da saúde mental. Eu acho que eu vejo muito correlacionado a isso. Como quem diz assim,
a pessoa vai para a academia, ela vai para o cabeleireiro, ela vai se arrumar, né, externamente, mas não tem essa preocupação do interno, né? Como está a saúde mental. E quando eu ouvindo você falando, eu me lembrei bem disso, porque assim, não é uma doença, não precisa estar doente para se procurar se conhecer um pouco melhor, ter o conhecimento, né, das suas ansiedades, das suas emoções, e a mesma coisa a pessoa com altas habilidades de superdotação. Isso não é uma doença, mas ela precisa conhecer as suas fragilidades, as suas potencialidades, para poder conseguir ter uma vida mais saudável. Então, quando se fala em doença, tem uma preocupação, mas quando se fala em cuidado, em prevenção, as pessoas só levam isso para o lado da saúde física e não se preocupam com a saúde mental. E o superdotado mesmo nessa linha. É uma preocupação com a saúde mental dele, como é que ele está seguindo, como é que ele está sendo encaminhado para poder ter uma vida mais equilibrada, porque eles não se conseguem se colocar direito dentro das situações, acha que está fora da caixinha, né, que ninguém entende, que ninguém compreende. Então, isso é o cuidado que toda pessoa deveria ter, de se conhecer e se cuidar da sua saúde mental, e não ficar olhando somente para a doença, né? Por isso que eu achei interessante fazer esse parênteses. Pois é, e aí, assim, você falando isso, eu fico lembrando de alguns alunos que eu já tive contato, né? E que eles falavam que, assim, foram alunos até do núcleo de altas habilidades de superdotação, e eles falavam assim, dentro da sala de aula, eu fico me ajustando. Eu não falo muito, eu me ajusto ao que é esperado. Só que esse ajuste ao que é esperado, porque se ele está numa aula, está muito empolgado, quer participar demais, aí eles começam a receber rótulos de que é o sabe-tudo, é o CDF, é o que interrompe a aula, né? Então, muitas vezes, eles tentam se ajustar porque eles sabem que ali eles só vão receber rótulos negativos. E esse ajustamento, na verdade, é um fator prejudicial para a saúde mental dele. Né? Então, assim, se eu tenho um aluno que tem essa curiosidade, que é autodidata, que está sempre pesquisando, eu estou avaliando uma criança de 7 anos, e assim, ela chega no consultório, outro dia ela levou um globo para mim, trouxe uma surpresa. Aí eu falei, é mesmo? Deixa eu ver a surpresa. Adivinha o que é? Aí eu falei várias coisas, falei, estou mal, estou fria demais, não sei o que é. Aí ele foi e tirou da bolsa, todo feliz. Um globo pequenininho, porque ele é fascinado pelos países. E aí, se eu pego essa criança e faço um projeto com ela, para ela apresentar para os coleguinhas, para ela se sentir reconhecida, valorizada nesse interesse dela, isso vai dar a ela um espaço para que esse algo diferente que ela apresenta, esse saber diferente que ela apresenta, tenha um espaço na sala de aula, né? E isso porque ele ainda não foi avaliado no sentido de a escola ainda não permitiu a aceleração, mas existem outras formas também de atender essa necessidade, que é fazer uma aceleração, de fazer um currículo adaptado no sentido de enriquecer esse currículo. Então, existem formas da gente fazer esse olhar diferenciado para essas necessidades que o superdotado precisa, na escola e dentro de casa também, né? Dentro de casa, a gente também tem que olhar o que meu filho precisa, o que ele está necessitando de fazer. Eu preciso de oferecer tudo, porque eu sei que muitas vezes, quando a gente tem uma criança com altas habilidades de superdotação, e a criança requer
muitos interesses, ela tem muitos interesses, e ela requer muita suplementação para que possa sanar todas as necessidades dela, muitas vezes os pais não têm onde oferecer. Por quê? Porque a maioria das coisas são pagas, e muitas vezes o pai não tem, mas é dentro da escola que a gente tem a oportunidade de fazer esse oferecimento, né? Porque a escola tem possibilidades, porque tem uma aula de educação física, onde, de repente, a criança que tem um interesse pelos esportes, tem uma aula de arte, de música, porque tem ali na escola essa forma diferente de se aprender também. Então, é por isso que a escola é um local que tem que ter um olhar sensível para esses indivíduos, para que eles cheguem à vida adolescente, na vida adulta, mais saudáveis emocionalmente, né? Então, a gente precisa de entender isso com uma certa urgência. Agora, um outro mito que eu trago é que eles são socialmente inadaptados. E aí, assim, nesse mito, eu fico pensando que a gente, às vezes, fala assim, os nerds, eles estão sempre sozinhos. Eles gostam de fazer as coisas sozinhos. Eles gostam de fazer trabalho sozinhos, não gostam de fazer trabalho em grupo na escola. Isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade. A maioria dos alunos com altas habilidades preferem trabalhar sozinho do que em grupo. Mas aí é a responsabilidade dos profissionais que estão ao redor dessa pessoa começar a fazer as orientações. Por que isso é verdade? Porque lembra lá, quando a gente falou do mito, que eles vão se encaixando, eles vão se colocando dentro de uma caixinha, né? Tem um livro da Ruth Rocha, que eu amo, que é um livro onde ela tem os potes de vidro, e os alunos estão dentro dos potes de vidro. Eu acho esse livro perfeito, né? A Márcia colocou aqui uma pergunta, mas não será porque não se sentem aceitos? Perfeito, é isso. Aí que eu ia chegar, Márcia. Exatamente isso, né? Eles se sentem socialmente inadequados, inadaptados, justamente por isso, porque eles tiveram que se ajustar ao formato de que você tem que ter hora para falar, você só pode responder da forma como o professor espera, você não pode demonstrar a sua criatividade, você tem que sempre fazer o trabalho daquela forma, e isso também acontece em casa. Porque muitas vezes eles vão questionar por que os pais colocam algumas regras, eles vão questionar por que eles não podem fazer determinadas coisas, e eles vão ficar argumentando, porque eles têm um poder argumentativo muito grande. Então, aí começa a se achar que ele é inadaptado. Eu não estou dizendo que não possa existir pessoas com altas habilidades e comportamentos socialmente prejudiciais. Não estou dizendo, pode existir, tudo pode. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses mitos de que eles são socialmente inadaptados, não. Para ser uma pessoa com altas habilidades e ser emocionalmente, socialmente adaptáveis, o meio tem que propiciar isso. O meio também tem que estimular isso. E aí eu fico assim pensando. Deixa eu ver o que a Beth colocou aqui. Eu julgava que os superdotados tinham autoestima, mas diante dessas dificuldades que enfrentam, podem também ter baixa autoestima. É isso? Perfeito, Elizabeth. É isso. E por isso que a gente precisa compreender. Nem sempre porque eu sou superdotada, minha estima vai estar legal. Pelo contrário, às vezes, eu já tive pessoas que, quando eu fiz a avaliação e eu entreguei o laudo, aí a pessoa falou assim, eu preferia saber que eu tinha o transtorno do déficit de atenção. Olha bem, eu prefiro a doença a ter as altas habilidades. Por quê?
Porque com a doença, eu tenho quase que o diagnóstico acaba sendo um calmante para a minha dor. E aí eu compreendo que o meu comportamento considerado desadaptado, ele está dentro de um rótulo. E isso dói muito da gente ouvir. A mim, que sou mãe de duas pessoas com altas habilidades, quando eu ouvi isso, quando eu entreguei o laudo e esse adolescente falou, nossa, eu preferia 1000 vezes ter um transtorno de déficit de atenção do que ter altas habilidades. Por quê? Porque eu não sei agora como eu vou fazer, eu não sei como que eu vou lidar com essa situação. Isso é muito doído. Por quê? Porque altas habilidades não necessariamente precisa de ser sofrido. Aliás, eu acho que nem o transtorno do espectro autista, nem o TDAH tem que ter tanto sofrimento. Mas a forma como o meio social nosso acolhe isso é que faz com que a gente sofra muito. E é exatamente por isso que o Tripsi criou esse canal, para desmistificar todas essas crenças. O que diferencia do TDAH ou autismo? Alguns comportamentos, Sandra, né? Boa pergunta, mas eu vou te responder isso num outro vídeo. Vou trazer, olha que pergunta legal. Essa pergunta vai me gerar um vídeo falando sobre a diferença entre altas habilidades, TDAH e autismo. Acompanhe a gente no canal, que essa aula vai chegar, Sandrinha. Mas foi excelente a sua aula. Mas sua pergunta. Só que, como hoje a aula a gente vai falar de mito, se eu for te responder isso agora, eu vou fugir do assunto. Mas adorei essa sugestão. Eu acho que isso vai ser importante também a gente trazer essa diferença. Obrigada, Sandra. É tão bom quando a gente tem participantes que trazem sugestões valiosas e que mostram assim o que eu preciso aprender. Valeu, muito obrigada. Então, essa questão da superdotação, do ser socialmente inadaptado, a gente precisa de mudar isso. Por quê? Porque isso traz sofrimento. Porque é aquilo que a gente já falou. Quando a gente estava falando dos outros mitos, a gente falou, os comportamentos deles acabam sendo mirados, ditos, verbalizados, falados, apontados, quando eles apresentam um comportamento ruim. Quando eles apresentam o talento, quando o QI está aflorado, quando a área de capacidade está sendo demonstrada, isso não é algo a ser aplaudido, isso não é algo a ser falado de forma a mostrar para ele o valor dele. Então, socialmente inadaptado, qualquer pessoa pode ser, dependendo da situação, né? Mas isso não significa que eles não saibam ser adaptados. Essa inadaptação está acontecendo por algum motivo. Dentro da sala de aula, pode ser porque eles estão se sentindo despercebidos. Talvez não estejam sendo estimulados. Talvez eles não estejam podendo ser criativos. E a mesma coisa na família. Talvez eles sejam considerados rebeldes ou com transtorno opositor desafiador, porque simplesmente eles são questionadores. Eles não vão aceitar uma regra só porque o pai está dizendo, é assim. E aí isso vai gerar conflitos. E por isso, Elizabeth, que a autoestima dessas pessoas pode ser baixa, sim. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante que eles aceitem o lugar dele de pessoas superdotadas. E aí, Margarida, o que você acha de tudo isso? Eu estava aqui, né, pensando que, às vezes, o trabalho em grupo traz para ele desconforto,
porque as pessoas não conseguem chegar na mesma ideia que ele tem, né? A cabeça dele, às vezes, está lá na frente e o grupo ainda não conseguiu atingir aonde ele já atingiu há muito tempo. Então, para ele, é sofrido esse trabalho de grupo, porque ele tem que, como vamos dizer assim, ele não consegue elevar os colegas, todos os colegas, até o nível dele. Ele, às vezes, acaba tendo que descer no nível dos colegas dele. Então, isso o torna um sacrifício para eles, né? Eu acho que é um pouquinho disso também o trabalho de grupo. O trabalho de grupo já é difícil, principalmente quando você não tem ideias que comunguem com as suas. Aí fica mais difícil ainda, né? Pois é. E essa é uma grande verdade. E aí que a gente tem que entender também que, assim, várias pessoas com altas habilidades, assim como as pessoas sem altas habilidades, vão possuir diferentes comportamentos, tanto no grupo ou isoladamente. Né? Então, assim, é importante que a gente entenda essa dinâmica. Muitas vezes eles vão se isolar e vão preferir fazer sozinho o trabalho. Por quê? Porque eles gostam de fazer as coisas com perfeccionismo, eles gostam de apresentar um trabalho aprofundado. E o grupo, muitas vezes, eu que sou professora, eu sei, eles querem botar o nome lá para passar de ano, para ganhar o ponto. Quando não acontece isso, né, Graça? O superdotado acaba fazendo sozinho o trabalho e bota o nome de todo mundo ali, que para ele é menos dolorido ele ter esse comportamento do que ficar aguentando aquele grupo que não quer, às vezes, nada, e ele quer produzir um trabalho com eficiência, quer produzir um trabalho tudo bonitinho ali, e o grupo não está nem aí. Então, ele faz sozinho, bota o nome de todo mundo e todo mundo fica feliz. Pois é, e eu não sei, eu não tenho uma adolescente aqui em casa, e aí o rótulo que ela recebe é: você é mandona, você é controladora, você quer que seja tudo do seu jeito. Mas por quê? Porque ela, como uma pessoa com altas habilidades, ela quer dar o melhor dela, mesmo que o trabalho seja muito simples, porque ela tem uma autoexigência. E isso pode criar esses comportamentos inadaptados. Então, se a gente tem um olhar mais sensível, a gente sai do rótulo e vai para uma ação. A Célia está colocando aqui: a criança de educação infantil já diagnosticada com superdotação, ela deve ser acelerada? Há instituições que não aceitam. A família pode e deve fazer valer a aceleração? Célia, a aceleração não acontece na educação infantil, de acordo com o MEC. Né? Ainda não podemos acelerar a criança da educação infantil para o ensino fundamental. Né? Então, assim, legalmente, isso ainda não é possível. Mas, muitas vezes, a gente não precisa de fazer aceleração, porque, às vezes, também o acelerar, a gente tem que ver como que essa criança está emocionalmente, porque a turma do Fundamental 1 já tem um comportamento diferenciado, né? Mas a gente pode fazer o quê? O enriquecimento na própria educação infantil. Né? Agora, há casos em que a justiça pode ser, assim, acionada, mas geralmente não há ganho de causa, porque aí entra uma parte legal e burocrática do Ministério da Educação. Né? Mas já existem movimentos para que essas questões sejam abordadas de formas diferentes. Né? Mas ainda, nesse momento, que a gente está falando aqui, nesse momento ainda não é possível fazer aceleração de educação infantil para o fundamental. A Marcinha colocou: mas esse fato também não traz o sentimento de estar sendo abusado? Muitas vezes não, Márcia. Sabe por quê? Porque a necessidade que eles têm de fazer o melhor, eles até preferem, desde que não sejam incomodados, eles preferem fazer sozinho para poder ter a certeza de que fez o seu melhor, entregou o melhor que eles podiam. E aí essa sensação de ser abusado é compensada,
porque, na verdade, ele sabe que ele está fazendo porque é uma escolha dele fazer, né? Então, assim, agora, o ideal é que, dentro de uma escola, os professores que dividem os grupos, os professores que pedem os trabalhos, façam intervenções, né? Coloquem, porque também é necessário que seja trabalhado essa visão do próprio aluno com altas habilidades, porque ele tem que aprender que ele é muito bom em determinado assunto, mas que talvez ele tenha que aprender a desenvolver a habilidade social de trabalhar em grupo, que ele precisa aprender a liderar, ele precisa de aprender a ceder a uma liderança que não seja dele. Então, assim, é por isso que eles necessitam, olha aí, voltando lá no mito de que eles não precisam de ajuda, eles precisam de ajuda, eles precisam de orientações de quem está direcionando esses trabalhos em grupo. E compensando pela certeza de ter o máximo da nota. Também é uma compensação, porque, mas na verdade, vou ser sincera, pela minha experiência, eles não fazem, as pessoas com altas habilidades de superdotação, eles se preocupam com a nota. Lógico, eles são exigentes, eles não querem aceitar uma nota baixa. Eles acham que eles têm capacidade e potencial, mas, na verdade, nunca é a preocupação da nota pela nota. Eles sabem, porque eles sabem que eles conhecem, eles sabem o quanto eles se dedicam, eles sabem o quanto eles são comprometidos. Então, quando vem uma nota baixa, na verdade, essa nota está dizendo assim, você não foi bom o suficiente. É por isso que eles são tão perfeccionistas, não pela nota em si, mas porque eles se dedicam tanto, eles são tão comprometidos, eles querem dar o melhor. Que essa nota representa, né, Graça? Não é simplesmente a nota, mas o que essa nota representa para ele. Exatamente. Que não é um quantitativo de nota para passar, mas assim, é como se ele tivesse falhado no conhecimento dele. Né? Exatamente. E o último mito que eu trouxe, antes de eu passar, eu quero fazer uma pergunta. Quem é que gosta de uma Ferrari? Eu. Acho bonito, acho lindo. Gosta de Ferrari? Conta para mim. Quem é que tem vontade de dirigir uma Ferrari a 200 por hora, igual esses filmes americanos maravilhosos? Eu. Pois é, eu também amo velocidade, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira. Mas vamos parar e vamos pensar. Uma Ferrari conseguiria andar na velocidade que ela consegue se a estrada estivesse esburacada? Não. Então, assim, numa estrada esburacada, mais vale um Gurgel, um Jeep, né? Gurgel, tem gente que nem conhece esse carro, nem Graça. Conhece, mas eu lembrei de uma situação que eu passei uma vez, que eu andei, o carro é duro, é horrível, mas para uma estrada com lama esburacada, ele é perfeito, porque tem tração nas 4 rodas, sobe tudo. Mas para quem não conhece, o Gurgel é tipo um Jeep com tração também nas 4 rodas. E aí, por isso que eu estou falando essa brincadeira, porque muitas pessoas também acham que o superdotado tem sempre alto desempenho acadêmico. E aí, um grande mito é achar que o potencial dele está sempre nas disciplinas. Nós já falamos isso, né? Não é verdade. Esse desempenho do superdotado pode estar em outras áreas, pode estar na esportiva, pode estar na criativa, pode estar na social. Mas tem uma outra questão que eu quero trazer para vocês. O aluno com altas habilidades de superdotação, ele também pode ter dificuldade de aprendizagem. Ele também pode ser um aluno que tem uma disgrafia,
e não consiga fazer a cópia perfeita que o professor espera, naquele tempo que o professor vai lá, escreve, o aluno tem que copiar, aí o professor já vem apagando o quadro e o aluno tem que continuar copiando, porque talvez ele não tenha um ritmo de cópia tão grande. E isso cause um transtorno de aprendizagem. E muitas vezes as pessoas acham que o superdotado ele sempre vai ter só a área acadêmica muito forte. Ele pode ter essa área acadêmica privilegiada, é verdade, pode. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ter uma boa memória, ele geralmente tem uma área verbal boa, ele geralmente tem um linguajar, né, mais complexo, palavras, ele vai usar palavras de forma correta, ele vai ter uma escrita com concordância, com gramática perfeita. Mas, independente disso, ele pode ter dificuldade. Então, assim, não podemos esperar que ele tenha sempre a nota 10 na matemática, no português, nas ciências. Até porque a gente tem que entender que altas habilidades de superdotação, ela não é totalmente inata. Ela também depende do ambiente em que ela está se desenvolvendo. Né? Vamos pensar, eu tenho um menino que tem um potencial maravilhoso para tocar piano. Vamos lembrar, minha primeira aula aqui no canal, Sofia, a pianista. Mas a Sofia, a pianista, nasceu numa comunidade no interior do Amazonas, onde nunca viu um piano. Não tem esse instrumento lá. Ela vai conseguir desenvolver o potencial dela, gente? Claro que não. Ela talvez até goste de música, mas que nem vai conhecer. Ela vai até ver um piano, se for o caso, mas se ela não tiver o piano na frente dela, como é que ela vai experimentar? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala da superdotação, das altas habilidades, a gente tem que aprender que a gente vai ter o inato, que é o potencial que é interno e que incomoda essa pessoa, que ela tem que conseguir colocar e expressar isso para fora. Né? Ela tem que conseguir mostrar isso de alguma forma. Mas se ela não tiver um ambiente que propicie, um ambiente que estimule, um ambiente que oportunize, fica difícil. Agora, eu sei que essa pessoa que não tem o piano, ela vai poder, de repente, batucar numa caixinha de fósforo. Ela vai pegar lá um papelão e vai bater e vai fazer um som diferente. Por quê? Porque ela tem essa questão musical dentro dela que vai ser expressa de alguma forma. Mas, às vezes, dentro da sala de aula, na parte escolar, o professor nem sabe que esse aluno canta, que esse aluno toca, que esse aluno joga bola, que esse aluno faz uma ginástica olímpica. Então, a gente precisa de entender que, muitas vezes, a gente tem um aluno com altas habilidades de superdotação dentro da sala de aula, mas ele não é percebido pelo meio escolar, porque as áreas dele estão situadas em outras áreas que não o português, a matemática, as ciências. Então, esses foram os 4 mitos que eu trouxe para vocês hoje. Mas aí deixa eu pegar aqui. Aonde que eu botei? Eu perdi. Eu estava escrevendo aqui alguns outros mitos. Você sabe que ainda faltam uns 10 ou 12 mitos para falar com vocês? São muitos mitos que a gente precisa de quebrar, que a gente precisa de desconstruir para que a gente consiga olhar, ver
e aceitar a pessoa com altas habilidades de superdotação. Então, para a gente reforçar o que é altas habilidades ou superdotação, eu novamente trouxe aqui o conceito. Superdotação refere-se a um potencial excepcional em uma ou mais áreas de desempenho. Então, eu posso ter o cara que fala um português muito bem, que escreve muito bem, que recita, e ele pode ter uma outra área, que geralmente vão estar junto, da criatividade, né? Ele vai ser aquela pessoa que, por gostar de escrever, faço poesias, faço crônica, faço paródias, faço música, escrevo letras de música, né? Então, assim, esse potencial ele vai poder se diferenciar por várias áreas, inclusive as áreas da liderança, onde eu posso, sim, ter, além da área acadêmica, e ali eu liderar o grupo para fazer um trabalho. Se eu tenho um social bem administrado, se eu tenho uma inteligência interpessoal elevada, eu posso usar a minha liderança e integrar todos os meus alunos, ou todos os meus parceiros de trabalho, para que eles participem junto comigo. E aí o meu trabalho não vai ser mais eu que faço e boto o nome deles, porque eu estou conseguindo integrar todas as minhas áreas das altas habilidades de superdotação e estou conseguindo conduzir essa pessoa. Só que quando esse aluno não tem essas características, cabe ao professor, cabe ao pai, cabe à mãe, cabe ao adulto da relação fazer isso, né, gente? Não vamos esperar que a criança, o adolescente, o jovem adulto faça por si mesmo. Vamos nós, os adultos das relações, assumir as nossas responsabilidades de sermos parceiros dessas pessoas que têm os indicativos de altas habilidades de superdotação. E lembrando, né, nós temos aí a teoria que eu amo, do Gardner. Eu gosto muito dessa teoria, que é a inteligência múltiplas, que são as áreas onde eles passam, né? E assim, por mais que eles tenham uma área mais predominante, com certeza essa área predominante vai conversar com as outras. Então, isso que é importante que a gente entenda. Não vai ser necessariamente o tempo todo a mesma área. Por quê? Porque nós temos uma outra teoria que eu também amo muito, que é a teoria do Renzulli, que ele diz que a superdotação é esse SD que está aí no slide, aonde a capacidade acima da média, a criatividade, o envolvimento com a tarefa, quando eles estão nessa interseção, é onde é o local, é a identidade, é o momento que eu posso dizer: eu sou superdotado, eu tenho altas habilidades. Então, eu espero que com esses mitos que eu tentei desconstruir aqui hoje, vocês, a partir de agora, comecem a olhar de forma diferente para as necessidades das pessoas com altas habilidades ou superdotação. E espero que você, que tenha altas habilidades ou superdotação, consiga se colocar nesse lugar e aceite essa identidade. Porque até é necessário que a gente entenda que, para que as pessoas comecem a perceber mais as altas habilidades de superdotação, também é necessário que as pessoas com essa identidade comecem a se mostrar. Não tenham medo. Assumam o seu lugar. Assumam o seu lugar de fala. É importante que vocês assumam esse lugar. E é por isso que eu tenho o grupo Papo Cabeça, né? Onde a gente se reúne uma vez ao mês,
onde a gente conversa sobre todas essas características, as dificuldades, as falas são livres, porque é onde vocês precisam aprender a se colocar, assumir esse lugar que é seu. Quer fazer parte do Papo Cabeça? Entre em contato, chama a gente lá nos comentários do YouTube. Aliás, vou fazer um pedido aqui para vocês que estão aqui com a gente. Depois passa lá no canal, deixa um comentário lá, porque, segundo me falaram, não sei se é verídico, mas quanto mais comentário tem no vídeo, mais o vídeo é visto como relevante para o YouTube. E eu acho que nós não temos trazido conteúdos irrelevantes, né? Eu acredito que assim, nós três estamos aqui, a Margarida com a criatividade, a Márcia com autoconhecimento e eu com a autossabilidade, nós temos assim trazido conteúdos bastante relevantes para que mais pessoas possam se identificar, possam se reconhecer nessa identidade. Então, para quem está aqui ao vivo, eu peço, deixa lá um comentário, compartilhe esse vídeo com seus grupos, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que são meia fora da caixa, compartilhe esse vídeo com grupos de professores, com grupo de pais. Quanto mais vocês puderem fazer isso, porque a gente precisa de ter mais pessoas inscritas no canal, para que o canal se torne cada vez mais visível dentro dessa plataforma do YouTube. Então, sim, a gente está oferecendo esses esclarecimentos, e aí hoje eu estou pedindo para vocês que vocês possam nos ajudar dessa forma. Alguma pergunta a mais? Alguma interação a mais? Porque gostaria até mesmo de pedir, né, Graça, assim como a Sandra já colocou ali, você já anotou ali a perguntinha dela para depois a gente não esquecer, né? Com certeza. Se alguém também tiver algum assunto que deseja saber mais, né, sobre as altas habilidades, sobre criatividade dentro desse enfoque, né? Se vocês querem saber algumas ideias, colocam para a gente lá no YouTube ou até mesmo no Instagram do Tripsi, para poder a gente ter saber um pouquinho o que vocês estão querendo saber, qual é a dificuldade de vocês, para a gente também tentar aqui sanar essa dificuldade. Então, passa também lá no Tripsi, deixa o que vocês gostariam de aprender, gostariam de saber, lá para poder, cada vez mais, a gente trazer conteúdos relevantes para vocês, né? Nosso intuito aqui é fazer com que as altas habilidades e a superdotação não seja mais um mito, não tenha, que a gente quebre esses mitos e façam que eles consigam ter uma vida mais saudável e mais criativa, com um conhecimento mais sobre as altas habilidades, né? E muito obrigada por vocês que estiveram com a gente aqui até agora, tá? Obrigada, Sandra. E assim, me despeço de vocês, me despeço de você, Margarida, hoje. Agradeço e até quinta-feira que vem, às 20 horas. Tchau. Até, tchau.